Nosso curso de eletromagnetismo e vamos continuar fazendo a resolução da lista, né? E agora nós estamos na questão 31. Vamos para a leitura. O potencial elétrico na superfície de uma casca esférica oca de raio R é Vθ, V0 cosseno de θ, onde V0 é uma constante. Neste problema, usamos coordenadas esféricas com origem no centro da casca. Então, ele afirma na questão que o que a gente tem é uma esfera nessa casca esférica, ela possui um raio R, né? E na superfície dela, o potencial ele depende do θ, né? E quem é o θ? Então, eu coloco aqui o eixo Z. Então, aqui eu tenho o centro dessa esfera. E eu tenho aqui o ângulo θ. E aqui é o meu eixo Z. Ok. E o que a gente tem é que a gente quer calcular quem é o potencial aqui nesse ponto, né? Ou seja, o potencial aqui em θ, né? Então, o potencial ele é a função só do θ, né? Então, tem simetria azimutal. E ele vale V0 cosseno de θ. Esse problema, como é que eu poderia escrever então? A gente sabe que para resolver esse tipo de problema, né? Primeiro, qual é a região que ele quer trabalhar, né? Ele quer o potencial dentro da casca, né? Então, ele quer a região dentro da casca. Então, o que a gente está querendo resolver aqui é o seguinte. Eu não tenho aí nenhuma carga, né? Não tenho nenhum dipolo, não tenho um monopolo, né? Elétrico, né? Não tenho uma carga elétrica, não tenho um dipolo elétrico, não tenho um quadrupolo elétrico, não tenho carga nenhuma, né? Então, nesse caso, a gente sabe que é a equação de Laplace, né, que nós precisamos resolver. E não só isso, né, a gente precisa resolver essa equação de Laplace na região interna, né? Então, eu tenho que o V, ele é função dentro, né, ele é função do raio e é função do θ, né? Certo? Então, isso aqui, na verdade, é uma função de R e de θ, mas tem simetria azimutal. E aí, isso aqui igual a zero, né? Onde esse R, ele é menor do que ou igual a Rzão. Isso que a gente chama aí de a equação de Laplace, né? Essa que eu estou calculando para dentro da esfera. Agora, aqui vem a condição de contorno, né? Na superfície da esfera, eu tenho que o potencial ele tem o valor V0 cosseno de θ. Então, esse problema que nós queremos resolver. Bom, nós sabemos que nesse caso, quando tem simetria azimutal, o formulário da prova diz que o potencial de Rθ ele é o somatório L indo de 0 a infinito de AL, RL mais BL sobre R AL mais 1. O que muda se eu tiver aqui cosseno de θ, né? Polinômio de Legendre. O que muda nesse problema se eu tiver cargas, né? Tiver monopolos elétricos, se eu tiver dipolos elétricos, quadrupolos elétricos, é que a solução da equação diferencial, que seria, no caso, a equação de Poisson, ela vai envolver um termo de fonte. E aí a solução seria a soma da solução da equação de Laplace, que é a solução da homogênea, né? Mais a solução particular. E no caso, a solução particular, como nós vimos no curso,
a maneira mais simples de você resolver é utilizando o método das funções de Green, tá? Mas aqui na prova não cai funções de Green, então não vai cair esses problemas mais complexos de problemas de valores de contorno envolvendo equação de Poisson, né? Só vai cair equação de Laplace, e a solução é sempre essa daqui, ok? Bom, só que a gente tem o seguinte, a gente quer fazer o cálculo dentro da esfera, né? E dentro da esfera, os termos divergentes ocorrem em R tendendo a zero, ou seja, próximo da origem, né? Fora os termos divergentes geralmente ocorre aonde? Ocorre no infinito, não pode ter esse termo divergente. Aqui é a mesma coisa, não pode ter esse termo divergente, né? Eu não tenho fonte, né? Aqui, você não se preocupa com isso, porque a fonte ela não é inserida por isso aqui. A fonte ela vai ser inserida via solução particular. Aqui a única coisa que eu preciso analisar é o seguinte: aqui eu não tenho nenhuma singularidade, eu não tenho aqui nenhuma, eu não tenho nenhum valor que vá para o infinito. Os valores aqui tem que ser finitos, ok? Certo? Então, a nossa preocupação nesse caso, quando eu estou dentro da esfera, é justamente na situação em que o R vai para zero. E por quê? Porque quando o R vai, se eu estou dentro, o único lugar que eu tenho é o zero, né? Se eu estou fora, eu me preocupo com o infinito. Ok. E aí, qual o tempo que diverge? Esse aqui não diverge, né? Quando vai para zero. Quem diverge quando vai para zero é esse aqui. Então, os termos divergentes são BL sobre R elevado a L mais 1. Isso aqui vai para o infinito. Então, a gente precisa descartar isso aqui no lixo, né? Ok? Então, a gente precisa descartar esses termos no lixo. Então, a gente diz o seguinte, ó. Então, escolhemos BL igual a zero para eliminar os termos divergentes. Bom, se eu descarto isso aqui no lixo, o que sobra? Sobra apenas esses termos aqui, multiplicando por isso aqui. Então, eu vou ter, posso copiar isso aqui, né? Então, esse termo aqui vai para o lixo. Esse termo vai para o lixo. Esse termo vai para o lixo. Esse termo vai para o lixo. Ok. E aí a gente tem o seguinte. Agora a gente pode aplicar a condição de contorno. Então, aplicando a condição de contorno, que é justamente aquela que a gente viu lá em cima, né? Para aplicar a condição de contorno, eu posso reescrever essa expressão aqui, né? Como sendo que, então vai ficar VRθ, né? Vai ficar o L0, quem é? O L0 é A0, R elevado a zero igual a 1,
E o P de 0, a gente já viu também, é 1. Mas, quando L é igual a 1, vai ficar A1, R elevado a 1, e P1 cosseno θ, que exatamente é cosseno de θ. O L2, que é, então vai ficar A2, R ao quadrado, P2 é o que? 3 cosseno ao quadrado de θ, menos 1, mais isso igual a V0 cosseno de θ. Então isso daí implica que o quê? Que o A0 é igual ao A2, que é igual a todos os outros termos, que é igual a 0, né? Porque o único termo que eu vou ter é o que tem o cosseno. Os outros é cosseno ao quadrado, cosseno ao cubo, né? Então o único termo que eu tenho é esse aqui, que é o que contém o cosseno. Os outros termos não estão presentes. Então daqui a gente conclui que A1R, que é o que multiplica o cosseno aqui, é igual ao que multiplica o cosseno aqui. É o V0. Né? Os A1R cosseno de θ, esse termo aqui, é igual a esse termo aqui, V0 cosseno de θ. Fica melhor assim, né? E aí eu posso, então, cortar aqui. E aí a gente conclui que, na verdade, o A1, ele é V0 sobre R. Daí a gente conclui que o quê? Que V de Rθ é igual a A1 R cosseno de θ. E isso aqui, por sua vez, né, vai ser igual a V0 sobre Rzão, Rzinho cosseno de θ, né? Então todos os termos, todos os outros coeficientes vão para zero. O único coeficiente que sobra é exatamente o A1, que vale V0, né, só sobre esse termo aqui. E o A1 a gente já tem. O A1 ele vale o quê? Então todos esses outros termos eles vão sumir, né? E aí sobra só esse termo. E o A1 a gente já tem. Ele vale V0 sobre Rzão. Então vai ficar exatamente isso daqui, ó. Então essa é a fórmula do potencial, que é exatamente o que é pedido na questão. Então se a gente for olhar lá, V0 sobre Rzão vezes Rzinho cosseno de θ. Exatamente esse termo aqui. Ok, então vamos dar continuidade. Vamos passar para a próxima questão, a questão 32. Então a questão 32 ela diz o seguinte: uma linha muito longa com densidade linear de carga lambda encontra-se posicionada paralelamente a um plano infinito condutor aterrado, né, ou seja, com potencial igual a zero. Aterrado quer dizer que tem um potencial igual a zero. A distância da linha até o plano é d. O que ele quer saber? O módulo da força entre o plano e a linha de carga por unidade de comprimento. Ok. Então o que a gente tem? Ele está falando o seguinte, ó. Ele tem um plano aqui, né? Condutor. E ele tem o que mais aqui? Uma linha, né? Uma linha. E essa linha, ela vai ter uma densidade linear lambda. E a gente pode pegar essa linha um trechozinho aqui, ó. E aí nesse trechozinho que a gente pode pegar, a gente tem o que? Esse trechozinho, digamos, tem um comprimento L aqui, né? Pegando um pedacinho da linha, né? Vou ficar parecendo que ela é pegar só esse pedacinho aqui da linha, né? Vou colocar de preto aqui.
E aí, pegando esse pedacinho da linha, a gente pode descobrir qual é a força que tá... faltou a informação de que isso aqui tá o quê? Aterrado, né? Ou seja, quer dizer que o potencial aqui é igual a zero. E aí você vai ter uma força, né, em cima disso aqui. Uma força, né? Uma força de atração ou de repulsão? Não sei, mas vai ter uma força que eu estou colocando como se fosse atração. É o que a gente quer descobrir, mas não é a força na verdade, né? O que a gente quer descobrir é a força. Quem é a força por unidade de comprimento. Então é esse o problema que a gente quer resolver. Ok? Para resolver esse problema, a gente vai resolver ele pelo método das imagens. A gente já viu isso. Esse tipo de problema é o caso típico para usar o método das imagens. Método das imagens. A gente viu que no método das imagens, o plano condutor ele funciona como se fosse um espelho. Mas quando ele reflete a imagem do objeto, né, carregado, ele muda a carga. Então, se essa linha ela tem uma densidade de carga positiva, por exemplo, digamos que ela seja positiva, quando o plano estava aqui, ó, eu vou tirar esse plano daqui, ele estava aqui, que era a nossa condição de contorno, né? Então, lembra que isso aqui é um problema de valor de contorno, né? Bom, era para estar bem bonitinho aqui no meio, né? Porque eu não consigo desenhar, mas o plano estava nessa posição aqui, ó, na horizontal, tudo bonitinho aqui. E aí, o método das imagens diz que eu posso tirar o plano e substituir esse plano por uma carga que não é uma carga que tem existência real, uma carga imagem, né? Ela não existe na verdade. Só que ela vai ter uma densidade que é menos lambda, né? Então, nem vou colocar aqui, pode ser positivo ou negativo lá em cima, tanto faz. Mas embaixo vai ser uma densidade menos lambda, sempre assinar o contrário. Então, realmente, nós observamos que a força aqui vai ser uma força de atração. Então, a linha vai ser atraída pelo plano, né? Porque pelo método das imagens, esse plano ele pode ser substituído por uma outra linha, né? Com uma distância igual aqui, né? Então, essa distância aqui, ela é D, como ele falou, né? Então, essa distância aqui também é D. Ok. O que a gente precisa saber é qual o campo, né? Qual o campo, porque o que é a força? Então vamos tentar ainda mais. Nesse trechozinho aqui, eu tenho um certo comprimento, mas nesse trechozinho aqui é o que eu não estou apontando. Aqui, ó, eu tenho uma certa carga aí, né? Então, nesse trechozinho, eu tenho uma certa carga. De tal maneira que eu posso dizer, né? Posso pegar esse L muito pequeno, de tal maneira que ele pode ser tratado como se fosse uma carga mesmo, né? Posso pegar ele infinitesimal, posso tratá-lo como se fosse uma carga mesmo. Então a força vai ser a carga que está nesse pedacinho muito pequeno vezes o campo aí sobre L. Então na verdade não é a força que eu preciso saber. O que eu preciso conhecer aqui é o campo. Porque se eu conheço o campo, eu multiplico pela carga daquele pedacinho, o que eu estou tratando como se fosse uma carga, e divido por L. Eu tenho a força por F por L. Então o que eu preciso saber, na verdade, é o campo que está aí associado com
o campo produzido, né, por um fio longo, né, por uma linha longa, né. Então vamos tentar fazer isso daí. Bom, se eu tenho ok, então o que acontece? Quem gera esse campo elétrico aqui em cima é exatamente a linha de baixo, né? Então o que eu preciso saber é qual é o campo que uma linha produz a uma certa distância. Então, para responder essa pergunta, a gente tem que fazer o seguinte, ó, pegar uma linha só. E a gente vai ter que usar a lei de Gauss, né? Então, para calcular o campo, tá muito, porque eu estou espremendo as coisas aqui, né? Deixa aqui um espacinho. Para calcular o campo, usamos a lei de Gauss do campo elétrico, né? E aí o que a gente tem nesse caso? Aqui eu posso pensar, então desenho um cilindro aqui envolvendo coordenadas cilíndricas, né? Quando eu estou trabalhando com fios, o ideal é coordenadas cilíndricas. E o campo elétrico vai estar aqui a uma certa distância, né? Passei, dá o nome que você quiser aí. Uma certa distância D aqui. No caso lá não vai ser, já tem o Dzinho aqui, eu vou usar um Dzão. Quem é o campo elétrico aqui? Bom, a gente vai ter que, obviamente que nas bases vai ser zero, né? O produto escalar. Então, quando eu for usar a lei de Gauss, eu tenho que pegar isso aqui, fazer integral de superfície na superfície S, que é simplesmente a superfície lateral, né? Porque nas bases elas são perpendiculares e vai dar zero o fluxo. E isso é igual a carga envolvida por S, né? Por ε0. Então a gente tem o seguinte, aqui esse campo elétrico, obviamente que ele não depende, ele só depende da distância, né? Então ele não depende da área aqui em cima da superfície lateral, né? Ele não depende desse elemento de área aqui. Como ele não depende do elemento de área, ele simplesmente pode sair, né? E aí eu tenho então que eu vou ter o E vezes integral de ds em S. A carga envolvida, digamos que esse pedacinho aqui é exatamente aquele pedacinho que a gente falou que tem tamanho L, né? Então, a gente tem o seguinte, a carga envolvida nesse pedacinho, ora, se aqui tem uma densidade lambda, quem é a carga que está dentro desse cilindro aí? A carga dentro do cilindro é lambda vezes o tamanho do pedacinho, porque a densidade, ela então a carga que está aí dentro, a carga envolvida, ela é lambda vezes L. Lembre que lambda é o quê? Coulomb por metro. Se eu multiplico por o comprimento, né? Eu tenho metro. Isso dá Coulomb, que é exatamente a carga envolvida sobre ε0. Só que a gente tem que... isso aqui vai ser a área da superfície lateral. A superfície lateral do cilindro, né? Eu já expliquei como é que você calcula. O resultado da área lateral do cilindro é simplesmente o que? 2π vezes o raio, que no caso aqui é D, vezes a altura, que no caso aí é L. Então a gente tem lambda L sobre ε0,
eu posso cortar aqui L com L, eu vou ter que o campo, só passar esse 2πd dividindo para o outro lado, é igual a lambda sobre 2π ε0 d, né? Ou seja, o campo elétrico a uma distância d de uma linha, ele é lambda sobre 2π ε0 d. Então agora é só jogar na fórmula que a gente está querendo aqui, ó. A gente quer calcular isso daqui, né? Então a força por unidade de comprimento é, e aí eu vou colocar aqui, ó, só quem é o campo, então aqui é a carga vezes o campo, então fica carga vezes lambda, né, a carga que está envolvida, né, carga aqui nem precisa ser o mesmo L dali, né, posso até botar outro nome porque é só para fazer o cálculo disso aqui, né, mas tanto faz, não vai mudar nada se eu usar a letra L, vou deixar a letra L mesmo, tá? E aí ele só está representando um comprimento, uma distanciazinha. Ok, então vai ficar Q lambda e embaixo 2π epsilon. Então eu teria 2π ε0d embaixo, aqui o L, e aí o que a gente teria nesse caso? Que a força pelo comprimento será igual a, bom, se eu pegar a carga pelo comprimento aqui, né, essa carga por esse comprimento é justamente a densidade linear. Então a gente tem que eu tenho densidade linear vezes a densidade linear aqui da densidade linear ao quadrado sobre 2π ε0 d. Mas quem é a distância entre... Quem é essa distância d aqui, né? Ela é 2d, que é a distância da fonte até o ponto onde eu estou observando o campo. Esse cara que produz o campo, que é a fonte, e o ponto de observação é aqui. Então essa distância é 2d. Então significa que aqui eu tenho a distância entre os fios é 2d, que é a distância entre a fonte e o ponto onde eu estou calculando o campo, né? Então isso vai dar lambda ao quadrado sobre 4π ε0 vezes a distância. O que é esse d? É a distância da linha até o plano. Lembrando que não existe a carga, isso aqui é só para fazer cálculo, né? Fisicamente ela não existe, o que existe é isso aqui. Então esse d é justamente essa distância, né? Como a gente já viu. O d é a distância da linha até o plano condutor, ok? Então a solução é essa daqui, ó, lambda ao quadrado sobre 4π ε0 d. E aí vamos continuar. Na verdade o vídeo já está um pouco longo, né? Eu vou fragmentar um pouco mais. Então a gente vai encerrar aqui e no próximo vídeo a gente continua.